Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 12, que fala assim. Um instantinho. Deixa eu aqui. 12. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Aí pula lá para o 15 que fala assim: Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte. E para os israelitas, a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Gente, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui é quando as tábuas dos 10 mandamentos são escritas. Porém, a gente observa um detalhe. Primeiro, Deus chama Moisés para subir ao monte. Ok? Depois que Moisés subiu no monte, está ali esperando pela presença de Deus, Deus faz ele esperar 7 dias para poder ser envolto a sua glória. Ou seja, a nuvem da glória aqui de Deus desceu sobre Moisés. Então, primeiro ele foi chamado para se posicionar. Ele se posicionou, subiu no monte. Quando chegou lá no seu posicionamento, na direção que Deus deu para ele, uma nuvem de glória o cobriu depois de 7 dias. Ele esperou 6 dias, no 7º dia a nuvem de glória envolveu Moisés. Depois daquela nuvem, daquela fase ali da nuvem de glória, Moisés ficou na presença do Senhor durante 40 dias e 40 noites. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, se a gente observar, Moisés foi chamado. O que Moisés fez? Ele obedeceu. Então, primeiro Deus nos chama. Ok? Primeiro Deus nos chama para estarmos na presença dele. Quando nós obedecemos a sua voz, nós passamos por um período de tempo ali, na insistência. Muitas pessoas aqui, que eu quero entender que vocês entendam. Muitas pessoas aqui acham que o fato de você fazer uma oração quer dizer que a sua oração vai ser atendida de imediato. Não necessariamente. Não estou dizendo aqui que não pode ser, mas não necessariamente. Por quê? Porque do mesmo modo que Moisés foi chamado por Deus aqui, e depois do 7º dia, depois de 6 dias ali esperando, estar na presença, ele estava esperando, ele estava na presença de Deus, no posicionamento que Deus colocou ele, e esperando que Deus se manifestasse para ele. Entende? O que a gente tira dessa etapa aqui, da posição que Deus coloca Moisés, do chamado que Deus coloca Moisés, a começar a conversar com ele? Que entre a oração que a gente faz e para ela ser realizada, existe um tempo. Entende? E para a gente vir a viver os planos do Senhor, que foi o caso aqui de Moisés ter intimidade com ele, ter maior intimidade com ele de 40 dias e 40 noites, ele precisou também esperar outro tempo. Entende? Então Deus quer justamente que a gente se atente ao tempo. O tempo, para muitas pessoas aqui que têm relacionamento com Deus, é um sacrifício, é um sacrilégio. Por quê? Porque a gente não quer esperar. A gente não quer passar pelas etapas, a gente quer orar, a gente quer receber e a gente quer usufruir. Só que com Deus não funciona dessa forma. Primeiro a gente ora, a gente pede, a gente clama, a gente insiste, a gente persiste, a gente persevera, a gente exerce a fé, a gente obedece, ok? Depois a gente consegue entrar na presença de Deus, que a gente consegue sentir a presença de Deus, que conforme você vai dando gradatividade no seu relacionamento com Ele, se aprofundando no seu relacionamento com ele, é aí que ele vai começar a manifestar a presença dele para você. Ou seja, primeiro você paga um preço ali de oração, constância, buscando a ele todos os dias, para chamar a atenção de Deus para ele olhar para ti. Na verdade, ele já está olhando para ti, mas ele quer saber até onde você tem interesse em buscá-lo. O quão profundo você está disposto a mergulhar para estar na presença dele. Entende? O tempo todo Deus está do nosso lado, mas para a gente sentir a presença dele, a gente precisa nos abdicar. A gente precisa renunciar. A gente precisa querer estar. A gente precisa querer manter uma constância.
Não existe de você orar hoje e receber hoje se você não tem intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que têm intimidade com Deus, que a pessoa ora, em questão de segundos, de frações de minutos, de horas, de dias, Deus vai lá e responde. Por quê? Porque ela tem intimidade com Deus. Ela já passou dessa etapa de querer chamar a atenção de Deus. Ela tem um aprofundamento nele. Ela tem uma intimidade maior com ele. Entende? Então, o que a gente aprende disso aqui também? Que a gente não deve comparar o nosso processo com o processo do vizinho. Porque o processo do vizinho já está mais avançado que o seu. Então, você não deve comparar porque o vizinho recebeu na sua frente. Porque antes dele receber na sua frente, ele teve antes de você uma entrega, uma renúncia, uma obediência para poder receber o que ele está recebendo hoje. Então, você não tem que entrar na presença de Deus achando que você vai receber. Você tem que entrar na presença de Deus, querendo estar na presença dele, buscando a presença dele, fidelizando a ele, entende? Renunciando às suas vontades, às suas escolhas, para poder ter o maior grau de intimidade com ele. Isso tudo demanda tempo. Isso tudo é o seu processo de cura e libertação. Deus age por um intermédio de tempo, porque no tempo ele testa a nossa fé. Ele nos testa. Ele testa a nossa fé, ele testa a nossa devoção, ele testa nosso posicionamento. Entende? Porque para a gente receber o que Deus tem para a nossa vida, que é eterno, que não acaba, que sempre continua, existe uma continuidade, a gente precisa pagar um preço para isso. Entende? Então não existe de você entrar hoje, começar hoje e receber amanhã os planos do Senhor para sua vida. A não ser que você tenha assim um processo relâmpago. Estou dizendo aqui que seja impossível, mas um processo relâmpago que você passa por todas as etapas do processo no anos-luz e vai lá e recebe a sua recompensa. Vamos botar dessa forma. A gente precisa passar pelas etapas. As etapas não podem ser puladas. Quando a gente resolve pular a etapa, Deus faz a gente voltar para trás. Por quê? Por que a gente precisa passar pelas etapas? Porque Ele precisa desconstruir em nós o que foi construído na época que estávamos no mundo, servindo ao inferno, para a gente poder vir a ser lapidado, moldado, forjado, purificado, para poder viver algo santo. Então, as etapas precisam ser, sim, obedecidas. As etapas precisam ser, sim, passadas para a sua evolução, para o seu amadurecimento, para a sua desenvoltura, para poder aprimorar as características de Jesus em você, para você se tornar uma pessoa melhor, para você sair da sua zona de conforto, para você aprender que Deus faz dos filhos deles guerreiros, dos filhos deles soldados. Porque quando a gente adentra no mundo espiritual, existe todo um mundo espiritual à nossa volta. Quando a gente começa a entender como é que funciona o mundo, a gente começa a perceber que o plano espiritual, ele funciona muito mais do que o plano físico. O plano físico é reflexo do mundo espiritual. Quando você começa a ter essa desenvoltura e esse conhecimento, você começa a enxergar tudo de uma forma diferente. Entende? E a gente só consegue chegar nesse nível espiritual mediante a posicionamento, mediante a obediência, mediante a renúncias, mediante a nosso querer estar na presença de Deus. Entende? Quando a gente chega no tempo da espera, a gente precisa esperar. Mas como é que é esperar? O esperar em Deus não é você ficar na rede tomando água de coco e vendo a vida passar. Não é. O esperar em Deus é continuar exercendo a sua fé, é continuar a sua vida de oração, é continuar a sua santidade, entende? E a obediência que você tem a Ele. Ou seja, no seu tempo de espera é para você continuar com o relacionamento que você tem com Ele. Só que quando geralmente a gente entra num tempo de espera, muita gente relaxa. E é justamente aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque se você conseguiu chegar no tempo da espera com Deus,
para você esperar para receber algo da vida dele, por ele, para sua vida, é justamente nessa hora da espera que a oposição vai vir com tudo em cima para você. E se você começar a relaxar e não se manter na constância que você tinha com Deus antes de entrar no tempo da espera, você pode vir a perder os bênçãos do Senhor para sua vida. Então, o tempo da espera não necessariamente tem que fazer você ficar sem fazer nada. No tempo da espera, você aprende a entregar aquela situação na mão de Deus. Você aprende a entender que você não tem controle de nada, que Ele tem o controle de tudo. Porém, a sua parte tem que ser feita. A santidade precisa ser mantida. A obediência precisa ser mantida. A oração precisa ser feita. A leitura da palavra precisa ser feita. A fé precisa ser exercida. Deus trabalha por intermédio da fé. Se a sua fé não estiver fortalecida, para o processo todo. E para a gente manter a nossa fé fortalecida, a gente precisa manter essa constância de oração, de leitura da palavra, de obediência, de renúncia. Então, o tempo da espera é só o tempo que você entregou na mão de Deus e está esperando Ele lutar por você. Mas a sua parte precisa continuar sendo feita. Entende? E é assim no decorrer do seu processo todo, até você ser recolhido desse plano. A gente precisa entender que nós estamos sendo forjados para virarem soldados. Deus não quer filhos mimados com Ele, Deus quer soldados. E soldados, eles nunca ficam parados. Eles sempre estão de guarda. Eles sempre estão em alerta. Eles sempre estão vigiando, eles estão sempre sendo prudentes. Por quê? Porque eles sabem que a qualquer momento pode vir um ataque sobre eles. E é assim que funciona a nossa vida quando a gente começa a andar com Deus. Por quê? Porque a oposição está ao nosso derredor o tempo todo. Então é necessário que a gente vigie, é necessário que a gente não abra brecha. Porque uma brecha que é aberta para a oposição atuar, ela desgringola tudo, gente. Ela acaba com tudo. É como se você voltasse lá para o final da fila e começasse tudo de novo. Entende? Então é necessário, no seu tempo de espera, manter a sua vigilância em alerta e você continuar no seu relacionamento com Deus e busque entrega a Ele, devoção a Ele, em obediência a Ele, em renúncia perante as situações que Deus coloca ali, para você viver os planos do Senhor. Isso acontece um aprofundamento. Quando você prioriza o Senhor na sua vida, Ele começa a alinhar tudo à sua volta. Ele começa a organizar toda a casa. E no início, eu falando assim, parece ser um sacrifício. Só que conforme você vai indo, você não vai sentindo, porque você vai começando a entender como que Deus funciona, como Ele trabalha. E o amor é gerado dentro de você e você cada vez mais quer estar na presença dEle. Entende? Então, para você vir a sentir a glória de Deus aqui como Moisés sentiu, que ele passou 6 dias, no 7º dia a glória de Deus envolveu ele, foi necessário ele esperar ali, em dedicação ao Senhor, se purificando ao Senhor, para a glória de Deus descer sobre ele. A mesma coisa é você. Mantenha a sua constância com Deus, no seu relacionamento com Ele, em oração, em fé exercida, em santidade, em renúncia, que você vai começar a sentir a glória de Deus, Ele vai começar a trabalhar em você de uma forma mais profunda. E você vai vir sim sentir a presença, você vai vir sim escutar Ele falar contigo, você vai vir sim viver situações com Ele que você não viveria no início da sua caminhada com Ele, porque você insistiu em querer estar na presença dEle. Entende? Então essa é a diferença de que pessoas que sentem, pessoas que escutam, pessoas que têm um aprofundamento, para aquelas pessoas que ainda dependem de terceiros para poder ter esse conhecimento maior. Então depende do seu posicionamento em querer estar na presença dele e buscar em espírito e em verdade para poder vir a ter esse aprofundamento, essa intimidade com ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.